tema Batalhão da Polícia Militar em Araranguá, Santa Catarina. Vanessa, você terá 30 minutos para a sua apresentação. Em seguida, será dado 5 minutos para o teu orientador, o professor Pedro, falar sobre a sua conduta na orientação. Em seguida, será aberto para a palavra dos 3 membros da banca, aqui compostos pelo professor Carlos Alberto de Souza, da Univale de Camboriú, professora Sabrina Salvador Cacá e por mim. Em seguida, será lhe dado 5 minutos para a réplica em função do que foi comentado. E durante a explanação dos membros da banca, que estiverem colocando suas colocações, a não ser que eles perguntem para você, tu responde, senão será dado 5 minutos depois. Ok? Então, boa apresentação. Pode iniciar. Boa tarde a todos. Como o Cássio falou, meu nome é Vanessa. O meu tema é a Batalhão de Polícia Militar em Araranguá e o meu orientador é o Pedro. Justificativa do tema. A escolha do tema se justifica, então, pela importância da instituição policial em Araranguá, já que todos os municípios da MESC são subordinados a ela. Também pela implantação de uma nova filosofia de segurança pública, que é baseada no policiamento de proximidade, onde essas organizações policiais elas devem auxiliar então, na construção de comunidades mais fortes e autossuficientes. E para a implantação dessa nova filosofia, pressupõe então alterações fundamentais também nas estruturas e também na administração dessas organizações policiais. Então, o interesse na investigação dos elementos que constituiriam uma tipologia de batalhão para os dias atuais é o que justifica então a escolha do tema. E também existe a possibilidade, prevista então pelo Plano Diretor Participativo de Araranguá, da transferência do 19º Batalhão, que se encontra hoje no centro da cidade, para o distrito municipal, num terreno mais amplo, já que ele se encontra na área central saturada. Foi feito então no TC1 o histórico da agricultura militar de modo a entender essas tipologias de batalhão. Então, tudo começou então com os castelos que serviriam então como quartéis, onde guardavam os exércitos que controlavam determinado território. Posteriormente, então, surgiram as muralhas, onde se acentuaram-se essa profundidade dos fossos, levantaram então a altura das muralhas, de modo a sempre proteger das forças assaltantes. Posteriormente, então, com o avanço da artilharia, criou-se então platôs que serviriam então de bancos de areia para proteger essa edificação e a muralha da bala de canhão. Com o passar do tempo, então, a arquitetura não consegue mais deter esses avanços tecnológicos da artilharia, de modo que acontece o abandono das muralhas e o surgimento da cidade. Com o surgimento das cidades, então, a cidade não precisa mais se defender de uma guerra externa, e sim manter a ordem interna da cidade. Dessa forma, o exército se subdivide e surge então a polícia. Só que a contextualização urbana, Araranguá é localizada então no extremo sul do estado. Então ela se caracteriza no âmbito regional apenas como local de passagem entre Florianópolis e Porto Alegre, por ser cortado pela BR-101. Já no âmbito de microrregião, Araranguá então é uma cidade polo para os municípios do seu entorno, porém ela ainda depende do município de Criciúma. Esse é o mapa de Araranguá e o plano urbano. Então, falando um pouco desse plano urbano, que foi uma proposta de engenheiro Antônio Lopes Mesquita, que nada se difere então do traçado colonial das outras cidades de Santa Catarina. O que difere ele, então, é a largura das vias, o que caracteriza Araranguá como cidade das avenidas. Então, o plano urbano ele se localiza então, no núcleo inicial da cidade, que hoje é o atual centro. Então, aqui mostra o atual traçado da BR-101 e o novo traçado da BR-101 que eles estão também. Aqui é o mapa de evolução urbana, onde então o núcleo inicial da cidade se localiza aqui e até a década de 50 o crescimento da cidade se deu de forma concêntrica em torno desse centro. Porém, com a abertura da BR-101, a cidade toma crescimentos no sentido longitudinal, conformando esse grande vazio urbano, que é o antigo aeroporto, que hoje existe a proposta de transformá-lo em um distrito municipal. E esse antigo aeroporto funcionou até a década de 90. Então, essa área continuou sendo uma área da União e foi cedida agora ao município na troca, então, da implantação de equipamentos institucionais. Então, esse grande vazio é a escolha do recorte, de modo, então, que é uma zona de interesse social e que se tornará, então, um distrito municipal.
o que estimularia, então, essa nova centralidade institucional, o que estimularia o fluxo entre essas duas centralidades, uma com uma característica institucional e a outra com uma característica comercial. A situação atual, então, do recorte escolhido. Já existem algumas pré-existências, que são alguns equipamentos que já foram implantados lá no recorte, como a UPA, a IFES, para esses equipamentos educacionais de nível, então, regional, e a UPA, que é uma unidade de pronto atendimento, creche modelo e um loteamento popular. Porém, como se caracterizou, então, durante anos como vazio urbano, ocorreu, então, a invasão da periferia desse recorte com ocupações irregulares, de modo que a implantação de equipamentos de porte de um batalhão recuperaria essa área e também a ordenação dessas ocupações irregulares e loteamentos populares melhoraria, então, essa má imagem que o recorte tem na cidade hoje. A partir, então, daquelas pré-existências, foi proposto, então, uma ocupação desse distrito municipal, alguns equipamentos que a cidade ainda necessita. E também de modo a definir os meus condicionantes de projeto. De modo, então, que foi colocada a prefeitura no centro, então, do recorte, fortalecendo ainda mais a relação de poder no centro do vazio urbano. De modo, então, que foi colocado também um centro esportivo, que é um equipamento de escala municipal, que hoje não tem na cidade. E a ordenação dessas áreas através dos loteamentos populares, criando a ordenação desse recorte. Os condicionantes e potencialidades do terreno escolhido. Então, o terreno ele é plano, possui aproximadamente 18 mil metros quadrados, e definiu-se, então, o esquema de forças desse entorno, de modo que ele tem uma relação direta, então, com a prefeitura municipal, fortalecendo essa relação de poder, e também com os equipamentos educacionais, que gerariam um grande fluxo de pessoas, que foi onde eu já defini que as áreas mais públicas ficariam, então, voltadas para essa parte do terreno. Porém, os fundos, temos, então, habitações populares e uma área residencial já consolidada, de modo que teria que se tratar de uma maneira diferenciada para a apropriação dessas pessoas do espaço público. De modo que vai ser, então, cedido as esquinas do terreno para a apropriação desse espaço público pela comunidade. Ainda no DC1, então, foi feita análise das tipologias de batalhões para entender a evolução desse tipo de edificação. Então, até o século XXI, a tipologia de batalhão encontrada era uma tipologia quadrada, voltada, então, para o pátio interno, o que favorecia a vigilância de um comandante. E possui, então, uma monumentalidade dessas edificações, uma imponência, e elas não tinham relação nenhuma com o pedestre. O pedestre não tinha visão nenhuma da área interna do batalhão. Surgem, então, novas características no século XXI para essas edificações, de modo que elas aparecem, então, aqui nesses exemplos, como eles aparecem isolados no lote. Elas já levam em consideração questões como acessibilidade, já que elas dispõem áreas para acesso público e também conforto ambiental. Tem um vidro, né, surgindo como uma nova materialidade. Dessa forma, então, cai o horário. Surge, então, a conceituação da proposta, baseada, então, nesse estudo das tipologias. De modo que percebeu, então, que existem 3 elementos principais, mais importantes, então, nessas tipologias de batalhão, que seria a ordem, a rigidez e a hierarquia. De modo que foi se alterando esses elementos até chegar na proposta final. Então, essa era a forma tradicional do batalhão. Então, foi se tentando alterar essa forma até chegar no produto avançado, onde foi definido áreas de acesso mais público e áreas de acesso restrito da Polícia Militar. Tudo isso em torno do pátio central, que se mantém que se encontra, então, na tradicional tipologia de batalhão e que permanece na proposta final. Então, em torno desse pátio interno, só que agora ele surge como pátio interno coberto, e definindo, então, essas áreas de volumes menos rígidos, que seria quebrando a rigidez, porém mantendo a hierarquia dos espaços. De modo que o centro é a parte mais importante e onde fica também a torre, onde seria o comando geral. A partir então colocando esses volumes isolados no lote, fez então a articulação deles, criando uma unidade interligada então pelo pátio interno coberto.
chegou-se nessa implantação, onde então aqui mostra o entorno, que é essa relação direta com a Prefeitura Municipal, de modo que se criou então esse eixo cívico, que seria o local onde aconteceriam as marchas e solenidades. Criou-se também um eixo de acesso principal demarcado pelo piso e também pela vegetação, quebrando essa ortogonalidade do desenho de piso e também das formas do batalhão, assim como os volumes menos rígidos como o auditório, ele quebra essa ortogonalidade, então diminuindo essa rigidez. Temos áreas então residenciais no entorno, que seriam áreas de habitação popular, equipamentos de habitação social e área residencial já existente, de modo que foi cedida as esquinas então do terreno para equipamentos públicos como praças e equipamentos esportivos. Deu-se também uma pista de caminhada e ciclovia no entorno do equipamento, de modo a fazer a apropriação da comunidade desse espaço, tentando aproximar ainda mais a comunidade da Polícia Militar. Mesmo assim, ainda temos então os volumes rígidos, de modo que eles têm que ser separados então por barreiras, muros, sendo que os muros mais impermeáveis, que seriam de concreto, ficam então colocados para dentro da quadra, nunca na extrema. E os muros menos impermeáveis, que seriam mais permeáveis visualmente, que ficariam nos fundos, que ligam então com essa área de treinamento, seriam colocados na borda, só que seria um tratamento diferenciado, com muros verdes, que proporcionaria então essa permeabilidade visual. Temos então o pátio interno coberto, que ficaria nessa torre, no térreo da torre, onde fica o comando geral, auditório, bloco de atendimento ao público, que é um bloco de transição entre esse espaço público e privado, o bloco operacional, bloco de apoio e bloco do estande, que eu vou explicar agora o que cada um deles tem. Então, acesso principal de pedestre, criando então esse eixo de acesso principal. Então, essa laje também quebrando essa rigidez, essa ortogonalidade do restante da planta, que são as minhas áreas de atendimento público. O acesso de visitantes e estacionamento fica voltado nessa parte, onde a partir daqui temos acesso então ao edifício. Foi destinado então também uma área para estacionamento de policiais de serviço e o acesso de viaturas que se dá por aqui, chegando então até o bloco próximo ao bloco de apoio, que seriam os alojamentos e refeitório, uma área de treinamento e também uma área de lazer para os policiais que trabalham ali. Então, o acesso principal, como eu havia dito por aqui, sendo que a permissão para adentrar nos volumes mais rígidos, que seriam de uso restrito, tem que passar por uma permissão que acontece na recepção, e a partir daí, então, já temos acesso direto aqui com o auditório, que seriam áreas mais públicas. O bloco de apoio, o bloco operacional, ele tem, então, reserva de armamento, que está ligado diretamente então, com o stand, onde quanto mais se adentra, mais restrito fica. E a sala para objetos apreendidos então, pela PM, fica próximo então, da garagem de viaturas, onde teria carga e descarga também desses objetos. O bloco de apoio com alojamentos no térreo, com alojamentos para policiais de serviço, divididos então por femininos, masculinos e oficiais. E também uma área então, de vestiários, que serviria de apoio para essa área de treinamento. Então, essa é a planta do mezanino, que fica então no segundo pavimento do bloco operacional, que seria um pavimento intermediário entre o pátio coberto e o segundo pavimento da torre, onde eu tenho então salas de aulas, que seriam para eventos menores do que seria utilizado no auditório, que tem um mezanino que se vê então uma academia dos policiais de serviço, que fica no térreo, a academia dos policiais. E temos então um bloco de apoio, que no segundo pavimento seria uma área destinada a cursos de aluno soldado, então não é uma área muito utilizada. Então no térreo ficam os alojamentos para policiais em serviço e na parte superior para cursos de aluno soldado.